No ano de 1990, o grupo Novo Som lançou o segundo disco da sua carreira. E nesse disco tem uma composição que explodiu para o Brasil todo. É a partir desse disco que o grupo Novo Som se popularizou por todo o Brasil. A partir da canção Pra Você. Pra você, o sorrir é mais uma opção. Com uma forte carga poética e evangelística, Pra Você tornou-se um dos principais sucessos do Novo Som. Aliás, o primeiro grande sucesso da banda carioca. Bem-vindo a mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. No vídeo de hoje você vai conhecer a história por trás do hino Pra Você, do grupo Novo Som. Se você tem a tua própria história com esse hino, escreva nos comentários. De repente você aceitou a Jesus ouvindo o Novo Som, ouvindo Pra Você. Escreva nos comentários a tua própria história. Se inscreva no nosso canal e ajude a crescer o nosso projeto. Lenilton Silva é considerado um dos compositores mais talentosos e bem-sucedidos da música cristã contemporânea no Brasil. Mas no início da sua história nada foi fácil. Quando ele tinha cerca de 2 ou 3 anos, ele perdeu o pai. O seu pai faleceu, deixou a esposa, deixou Lenilton, uma irmã do Lenilton e mais um irmão de colo. Esse irmão de colo que perdeu o pai e nem o conheceu é o Laércio José. Laércio José e a música Pra Você estão intimamente ligados. Não é que Lenilton e Laércio tiveram parcerias para escrever. Você vai conhecer a história daqui a pouco. Por fim, Laércio e Lenilton precisaram estudar em um colégio interno por causa das dificuldades financeiras advindas do falecimento do pai. E a sua irmã precisou trabalhar quando ainda era criança, precisou trabalhar muito cedo. Quando eles já estavam adolescentes, a professora do Laércio o convidou para participar de uma apresentação do coral da Igreja Batista de Padre Miguel. Laércio convida o Lenilton. Abrindo parêntese, a história do Laércio e a história do grupo Novo Som estão intimamente ligados, porque a partir do Laércio que começa a história do grupo Novo Som. Lenilton aceita o convite e ambos vão ao culto da Igreja Batista de Padre Miguel. Naquela igreja se congregava um jovem chamado Alex Gonzaga, que junto com a sua mãe faziam parte do coral daquela igreja. O Lenilton não aceitou a Jesus naquele culto, mas começou a frequentar a igreja porque era uma mocidade muito organizada, muito afetuosa, muito bem acolhedora, com muitos trabalhos evangelísticos e musicais pelas ruas do Rio de Janeiro. O acolhimento, o cuidado pastoral que aquela igreja tinha fez com que Lenilton aceitasse a Jesus e passasse a fazer parte daquela igreja. Como Alex Gonzaga era um dos componentes da mocidade daquela igreja, ele e Lenilton começaram a ter um certo entrosamento, uma certa afinidade de ideias musicais principalmente. E a partir desse encontro na Igreja Batista do Padre Miguel é que surge o grupo Novo Som, inicialmente liderados por Lenilton Silva no baixo e nas composições e o Alex Gonzaga na voz. Aí precisaram conseguir baterista e tecladista e um baixista para que a banda continuasse. É assim que surge a história do grupo Novo Som. Pois bem, agora você vai conhecer a história do hino Pra Você. Lembra do Laércio José, que levou Lenilton para a Igreja Batista do Padre Miguel? Pois é, a música Pra Você surgiu em função do Laércio, irmão do Lenilton. Década de 80, Laércio passa por um período de turbulência emocional, psicológica e espiritual, provocado por muitas frustrações. O Lenilton conta que observava sempre o irmão e muitas vezes ele via o seu irmão sentado, calado, pensativo e olhando para o nada. Os sintomas descritos eram parecidos com o que hoje a gente conhece como depressão, algo parecido como depressão. Só que quando ele estava perto dos amigos, perto de pessoas que gostavam dele, ele era muito sorridente, as pessoas gostavam dele, era sorridente, comunicativo. Mas quando chegava em casa, Lenilton observava os mesmos sintomas, sentado, calado, pensativo, reflexivo e olhando para o nada. Na verdade, ele usava aquele sorriso para mascarar, para esconder uma tristeza profunda dentro do seu coração. Agora você consegue associar esse fato com a primeira estrofe do hino Pra Você? Vejamos, para você, o sorrir é mais que uma opção para amenizar no seu coração tanta tristeza, quanta dor, quanta solidão, tudo é razão para abrigar no seu coração tanta amargura. Talvez para você,
Viver já não faz sentido. Essa primeira estrofe da música foi escrita a partir da observação que o Lenilton fez do seu irmão, que sorria demais, que era divertido demais perto dos outros, mas quando estava em casa era cercado por uma tristeza profunda que não tinha explicação. A música foi escrita ainda na década de 90. Em 88, o Novo Som lançou o primeiro disco, que não fez tanto sucesso em nível de Brasil, mas teve uma relativa aceitação na própria igreja. O disco seguia uma linha poética e evangelística. Essa linha poética e evangelística foi para o segundo disco do grupo Novo Som, que é o disco Pra Você, lançado em 1990. A música que deu título ao disco é a primeira do lado A daquele álbum. Assim que o disco foi lançado, a música Pra Você, de cara, tornou-se logo um dos grandes sucessos, uma das canções mais pedidas nas poucas rádios evangélicas pelo Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Em pouco tempo, o grupo Novo Som tornou-se um fenômeno pelo Brasil afora, e durante a década de 90 inteira, o hino Pra Você continuou sendo uma das canções mais executadas em cruzadas evangelísticas, nas rádios, nas igrejas, pelo Brasil afora. Essa é a história do hino Pra Você, um dos maiores sucessos do grupo Novo Som. Aliás, o primeiro grande sucesso do grupo Novo Som, surgida a partir da observação de uma vida frustrada do seu próprio irmão, Lenilton escreveu essa que é considerada uma das canções evangelísticas mais lindas na história da música cristã contemporânea. E você, tem alguma história com esse hino? Escreva aí nos comentários. Escreva o seu próprio testemunho pessoal. De repente você aceitou a Jesus ouvindo o grupo Novo Som. Não necessariamente o hino Pra Você, mas qualquer outra canção evangelística, que é uma característica marcante do grupo. Canção evangelística. E esse é mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Eu te vejo na próxima quarta-feira em mais um vídeo dessa série a partir das 18 horas.